Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma oportunidade de um papo sobre gestão. E hoje, gestão de pessoas vai ser o nosso principal foco. É uma oportunidade muito boa para todos vocês, assim como é para mim, estar aqui hoje com um convidado muito especial, uma pessoa que, além de uma amizade de algum tempo, também admiro há muito tempo, um profissional exemplar em várias áreas, muito admirado em todos os lugares. Para mim é um senso muito comum ouvir as pessoas realmente sempre elogiar o trabalho desse nosso convidado. Isso é uma unanimidade, então, e que com certeza vai contribuir bastante para o raciocínio de vocês, para pensar sobre gestão, pensar no dia a dia, repensar algumas coisas e botar muita coisa em prática. Então, tenho o prazer de te receber aqui, Marcelo Jabbour. Muito obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente. Muito importante essa oportunidade. Para mim é um privilégio, né? Além de contar sempre com a tua generosidade em muitos sentidos, como profissional, como uma pessoa que sempre esteve perto, acompanhando nossa trajetória, é hoje, mais uma vez, um privilégio ter você com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Henrique, para mim é uma alegria grande. Eu que agradeço pela imensa generosidade sua, pela apresentação muito bondosa. E eu quero honrar, né, a sua confiança de sempre, a sua amizade, e que a gente bata um papo e efetivamente possa ajudar as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Eu vou ter que cometer aquele pecado de simplificar uma apresentação, porque eu acho que algumas pessoas talvez não tenham tido a oportunidade de conhecer, ver os teus vídeos, ter sido teu aluno em alguma oportunidade, mas eu acho que é muito interessante e talvez contribua até para as pessoas entenderem como que você pensa, quando a gente pensa na tua trajetória, que vem da área da saúde, Sim. Tem o mestrado aí na área de esporte, e aí também área de saúde, e depois um doutorado na psicologia. Certo. Tem uma experiência muito grande que eu sei como palestrante, professor, mais de 250, 300 cursos, né, de MBA. Eu acho que isso é muito importante porque tem contato com uma diversidade muito grande de empresas, além de ter tido também todo o trabalho de consultoria, estar aí também na mentoria de autogestão, né, empresas de pequeno, de médio e grande porte. E essa experiência toda eu acho que vai ajudar as pessoas a pensarem um pouquinho sobre como elas tomam decisão. Agora, quando a gente olha para todo esse histórico, é óbvio que eu estou resumindo muito, né? Que você quiser, inclusive, trazer, que eu esqueci de comentar, importante, porque também tem os 4 livros, ou já deve estar mais de 4, né? Sim, 4 livros. 4 livros também que já escreveu. Eu queria que você pensasse comigo no seguinte: como que você vê essa tua trajetória, né? Saindo da saúde, ali voltado ao desempenho esportivo, falar depois de psicologia, como isso contribuiu para a tua visão, no dia a dia das empresas? É muito interessante, né, Henrique, porque muitas vezes a nossa trajetória de vida ela vai acontecendo, é evidente que nós percebemos um certo direcionamento, os nossos gostos, né, as nossas intenções, desejos, vão se adaptando ao longo do tempo, vão mudando ao longo do tempo, e necessariamente toda a trajetória não é alguma coisa super planejada, né, super definida, aqueles objetivos, ou micro, macro objetivos definidos de uma maneira muito detalhada. Mas o que eu percebo, e sua pergunta me faz refletir sobre algo que eu considero muito importante, é que tudo que eu vivi anteriormente na vida, e inclusive numa fase mais precoce, adolescência, né, a fase adulta, jovem, me ajudou muito. Então, a minha formação é em educação física, né? Então, eu queria ser preparador físico de equipes esportivas, especialmente no futebol. Então, antes de entrar na faculdade, ali naquele período de 18, 19 anos de idade, eu quase me profissionalizei como jogador de futebol, mas muito pretensioso, porque 1,73 m, ser goleiro de futebol de campo é um sonho quase inalcançável. Mas eu gostava muito, tentei muito, cheguei próximo e, felizmente, eu digo, a vida me levou para a carreira acadêmica muito cedo, porque logo que eu me formei em educação física, eu fui lecionar, né, ser professor, porque eu fiz uma pós-graduação em treinamento para atletas e fui para a Rússia, isso com 23 anos, fazer um aperfeiçoamento também em treinamento para atletas, especialmente treinamento de força. Quando eu voltei, eu fui convidado para ser professor no curso de educação física. Mas, na sequência, isso com 24 para 25 anos, eu fui convidado para ser professor de marketing. Marketing, até aquele momento, aplicado à área da educação física, do esporte, patrocínio esportivo e tal. E aí a minha carreira foi toda para a área da gestão. Né? E aí veio a formação em coaching, isso ainda em 2004, 2005, né? Onde ainda não se ouvia falar, né, com muita frequência nesse trabalho, nessa profissão, nessa tarefa, né, propriamente dita. E, paralelo, eu entrei também no doutorado em psicologia na Universidade de São Paulo, fazendo um MBA na FGV. Então, eu cursava o MBA na FGV, iniciei meu doutorado em psicologia na USP,
e trabalhando com gestão efetivamente, né? Já dando aula pelo Brasil, pela Universidade Gama Filho até aquele momento, e na sequência eu me candidatei para ser professor na FGV. Então, 18 anos como professor na Fundação Getúlio Vargas, falando sobre liderança, especialmente, né? Trabalhando dentro das empresas, como você disse, também trabalhando com gestão de pessoas e liderança, especialmente no desenvolvimento, né, das pessoas que estão em função de gestão. Então, o que eu percebo que essa vivência do esporte, tanto como atleta e também como treinador, né, como preparador físico, isso num primeiro momento da vida, e evidente que ali também já associando tudo com a gestão propriamente dita das empresas, vem me trazendo para essa vida, né? E esse trabalho individual, de atendimento individual, que a mentoria, que o coaching propicia, vai dando esse repertório. E um outro ponto que você falou aqui para fechar esse raciocínio é que essa vivência toda dentro de sala de aula, como você disse, são milhares de alunos, e com essas pessoas todas dentro das empresas, vai dando um repertório interessante, não um repertório que a gente tenha condições de resolver os problemas todos, está muito longe disso, né? A gente aprende todo dia, né, Henrique? Uhum. Muitas vezes eu digo que eu sou remunerado para aprender, né? Mas tudo isso vai gerando um repertório que nos dá um pouco mais de condição de tentar ajudar as pessoas. E no doutorado você trabalhou que tema? Foi personalidade. No primeiro momento eu ia estudar inteligência emocional, né? E o impacto dela no desempenho profissional. Mas aí, no final das contas, eu estava esperando, inclusive, um instrumento que iria ficar pronto, um brasileiro traduzindo um instrumento que já existia de avaliação de inteligência emocional, eu estou falando de 2006, mas não ficava pronto, eu até entrei em contato com um cientista, e aí eu já vinha estudando personalidade, né? E aí estudei baseado no Big Five, né? Na teoria dos 5 grandes fatores, estudei a relação entre competência profissional e personalidade, né? Os atributos de personalidade. Então, foi essa relação estudada à época e muito interessante. Evidente que ali a gente pegou um grupo de profissionais específico, e chegar a conclusões de uma maneira mais clara de que determinado perfil comportamental é melhor para determinada profissão não é algo simples, não é algo fácil, e nem foi essa a busca, foi mais para saber o que os resultados poderiam apontar, né? Mas foi uma experiência muito interessante. E uma coisa que eu destaco é a questão de que na tua história existe o esporte muito claramente, né? Uma carreira possível que aí você com certeza enveredou aí pela educação e ganhou, né, muito com isso, porque conseguiu com certeza traduzir para o dia a dia da empresa, tanto disso como você falou de a questão do desempenho, a questão do lado humano, como a gente vai poder conversar. Agora, a gente percebe, eu vejo muito claramente grandes líderes, os maiores líderes, e aí não só os mais recentes, mas de algum tempo atrás, que já vinham com essa característica, né? São pessoas que praticam esporte de alto desempenho. Sim. E existe essa característica aí, muitas vezes que a pessoa adota, nem sabe muito bem por quê, mas que talvez você possa ajudar a entender, a mostrar para as pessoas o que o esporte contribui para a vida, no sentido, né, da evolução da vida pessoal e profissional. Eu acredito que tenha muita relação, né? E o que eu percebo também é que as pessoas estão procurando associar-se em atividade esportiva de uma forma muito semelhante a uma atividade profissional. Evidente que vai continuar sendo amadora, né? Porque a pessoa tem um outro trabalho, uma outra atividade profissional, um outro ganha-pão. Mas eu percebo as pessoas se dedicando, por vezes, à corrida, que está muito comum, né? Que seja o beach tênis, que seja o triatlo, né? Qualquer que seja a atividade, de uma maneira um pouco mais profissionalizada e com um nível de envolvimento muito superior. Porque, no final das contas, não muda muito, né? O esporte, para você ter performance melhorada à medida que o tempo passa, é preciso ter um planejamento, né, desse processo de preparação, é preciso cumprir esse processo de preparação da melhor forma possível, esse planejamento. É evidente que nem tudo vai acontecer conforme a gente colocou ali no papel, né, planejou antecipadamente, mas de qualquer maneira, quanto mais nós nos aproximarmos daquilo, melhor, né? Precisou de algum ajuste, alguma adaptação, seja por problemas pessoais, seja por problemas climáticos, é importante fazer, né? Problema de saúde, você faz lá as adaptações e segue adiante. Não é exatamente o que eu queria, né? Mas fazemos a adaptação e seguimos
seguimos pelo melhor caminho possível, a busca pelo melhor resultado, e aí você pode alcançar esse melhor resultado, estimado lá atrás, que entendeu ser possível, ou pode fazer tudo isso, essa preparação toda, e chegar lá no momento de colher o resultado, e por razões distintas não conseguir, né? Até porque muitas vezes não depende só de você, depende de outras tantas coisas, inclusive questões de ordem natural, de outras pessoas que podem interferir. Então, existe uma relação super estreita, né, de tudo isso que eu falei, aplicada à prática esportiva e aplicada ao mundo dentro das empresas, né, especialmente as carreiras mesmo dentro das empresas. Então, essa associação, eu sempre que trago exemplos nas minhas palestras, nos treinamentos sobre esporte, as pessoas se sensibilizam porque elas percebem essa relação. E é evidente que trazer também, porque muitas vezes a gente, um palestrante, quem faz o trabalho que eu faço, acaba trazendo exemplos só de vitórias, de êxito, de sucesso, o que não é a realidade da prática esportiva, né? Então, o Michael Jordan vai falar assim, que para os acertos dele, ele errou muitíssimo mais, né? E outros tantos atletas erraram muitíssimo mais do que acertaram. Porque quando a gente também faz essa associação do esporte com a gestão de empresa ou com a gestão da própria carreira e só fala das vitórias, é um mundo de ilusão, né? É um mundo um pouco de, eu vou chamar aqui, entre aspas, um mundo de Instagram, que as pessoas só postam o lado positivo da vida e que traz uma ilusão danada. Então, eu gosto de trazer também nas minhas falas as dificuldades, sabe? Porque muitas vezes a pessoa que está ali sofrendo na empresa, em algum momento específico, com uma meta não alcançada, uma dificuldade para superar um problema, dificuldade, inclusive, financeira e uma pressão importante para sair daquela condição, muitas vezes ela se vê sem saída e vê a vida dela numa condição super desfavorável, ela fala, a vida boa não está aqui, a vida boa está em outro lugar, porque ela vê na propaganda as pessoas tendo uma vida muito mais interessante em outros contextos. Então, eu procuro trazer esse equilíbrio, né? Porque a gente só vive as tristezas da vida que a gente vive. Então, na outra, a gente não sabe como seria. Então, ter essa comparação, uma comparação justa. Saber que em todas as carreiras existem desafios e buscar esses exemplos em carreiras de esportistas é muito interessante, mas sim, para olhar o êxito, o sucesso, mas também para olhar os perrengues, né, que Sim. todo mundo vive. E quando você estava falando, questão do esporte, é muito claro o paralelo, né, com o dia a dia de uma empresa, de um gestor que faz planejamento, que tem que lidar com contingência, que muda e que tem que enfrentar desafios ali de, quando a gente fala em termos de esporte, questões físicas, que na empresa pode ser questões financeiras e outras, mas que existe, acho, realmente muito claro esse paralelo, muito mais simples de adaptar, pensando principalmente no tanto que exige o esporte de criar a robustez, né? De você ter preparo para enfrentar o desafio. Não é uma questão de vencer sempre, mas ter preparo, né? Perfeito. Eu penso muito na questão do preparo. Agora, tem uma geração nova entrando por aí, que é uma geração X, a geração Z agora, e será que ela adere a esse modelo? Será que esse modelo de liderança ele consegue atingir, consegue motivar as pessoas dessa nova geração? É interessante, né, Henrique, porque, assim, existem mudanças naturalmente de valores, né, de práticas, de comportamentos e de costumes em todas as gerações, né? Se nós olharmos para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, nós vamos perceber diferenças importantes. Mas eu sei, assim, de uma maneira um tanto mais geral, eu percebo que o ser humano ele continua com as suas questões assim muito parecidas, muito semelhantes, sabe? Ele tem aquilo que o interessa, à medida que aquilo que o interessa está acontecendo, está sendo oferecido, ele tem em perspectiva, a tendência é se motivar, a se engajar. Agora, quando ele percebe que não, que aquela proposta ali, a maneira como está sendo conduzida, não se alinha com a vida que ele ou ela quer viver, esse jovem, ele fala, não é para mim. Mas o ser humano sempre foi assim de maneira geral. O ponto é que o que anima essa turma, que o que motiva, o que engaja as pessoas mais jovens no mercado de trabalho não é o mesmo que te engajava ou me engajava, né, em 20, 30 anos para trás, ou 40 anos para trás, 50 para outras tantas pessoas. Então, o ponto está muito mais, Henrique, nas lideranças
compreenderem o que se passa na cabeça desses jovens, compreenderem as expectativas desses jovens. O que acontece é que, historicamente, as decisões são tomadas pelas lideranças de nível superior e as lideranças de níveis hierárquicos inferiores, especialmente a turma da operação, é cumpridora de tarefa, historicamente. Agora, essa juventude já não admite mais essa estrutura do jeito que ela está, funcionando do jeito que funciona. E aí nós vamos, de repente, correr o risco, injustamente, na minha visão, de reclamar da juventude, enquanto quem tem que buscar adaptação são as lideranças, até porque as lideranças são melhor remuneradas exatamente para buscar suas adaptações, para lidar com as pessoas que elas têm nas equipes. Então, eu vejo assim que o problema maior, apesar de diferença sempre existiu, né? As gerações distintas vão tendo comportamentos, práticas, valores, inclusive, distintos. Mas o ponto principal, e que eu procuro também bater isso no dia a dia, é o que essas lideranças que hoje estão no cargo e aquelas que querem assumir precisam entender, compreender, para poder também engajar essa turma que vem com um nível de exigência diferenciado. Precisa estar muito próximo, né? Acho que isso é uma exigência muito grande. Sem dúvida. E quando a gente está falando também aqui dessa questão, né, você falou da responsabilidade da liderança, eu acho que isso também é um elemento muito presente em tudo que eu vejo das apresentações, livros, falando dessa questão da proatividade, né? Da pessoa ter a protagonismo da própria carreira e tudo mais. E hoje, uma luta que eu tenho é discutir bastante, trazer o assunto, até por conta da carreira na psicologia, da questão do nível de exposição que as pessoas têm, principalmente em redes sociais, e que acaba gerando uma cobrança muito grande. Então, quando a gente fala desse líder que tem esse modelo, muitas vezes, do gestor muito proativo, aquele gestor que adota esse modelo de vida saudável, que pratica esportes, ele acaba colocando isso, expondo, acaba, em muitos contextos, hoje em dia, sendo valorizado, né? Que se mostre esse lado pessoal ali. E você acha que não pode virar isso uma armadilha para o líder, no sentido de ter um peso muito grande na medida em que ele aí expõe a questão, né, da atividade dele, da proatividade, do desempenho, e isso nem sempre, como a gente falou, é vitória e exige aí uma versatilidade, uma flexibilidade muito grande. Você acha que aumenta a responsabilidade e o peso nesse líder? Muito interessante, mais uma vez, né, Henrique, a sua pergunta e a sua provocação, porque você sabe que eu tenho muitas vezes, claro, depende da palestra, mas eu trago uma fala do Jim Collins, e o Jim Collins talvez seja, nos últimos 20 anos, né, depois do falecimento, inclusive, do Peter Drucker, talvez ele seja, em gestão empresarial, em liderança, o indivíduo mais reconhecido no mundo, né, nesses últimos 10, 15, 20 anos. E o Jim Collins coloca lá uma referência para profissionais de liderança de alto desempenho. Ele coloca alguns pontos. O primeiro ponto que ele vem colocando é pessoas discretas. Lideranças de alto desempenho, em geral, são pessoas discretas. Ele vem falando sobre muitas outras características. Capacidade de lidar com o problema de frente, acreditar que o trabalho vai reverter situações ruins, acreditar no desenvolvimento humano. Ele fala de algumas, 6 ou 7 especialmente. Inclusive de humildade, né? Ele fala que a liderança de alto desempenho tem essa característica também da humildade. Mas um ponto que ele coloca muito claramente são pessoas discretas. E o Jim Collins não é um indivíduo que tira isso, eu acho que é isso. Uhum. Ele faz um levantamento bastante importante dentro das empresas, das características de lideranças mais reconhecidas, e chega a essa conclusão depois de um trabalho de pesquisa, efetivamente. Então, aí, dentro da sua pergunta, talvez eu esteja direcionando a minha resposta para dizer, não, as lideranças empresariais não devem se expor nas redes sociais. Não é isso que eu estou dizendo. Na verdade, a comunicação ela é sempre muito importante. Agora, a comunicação do seu trabalho, daquilo que você faz, daquilo que você deixa de fazer, de repente, né? Muitas vezes isso conta também. Muitas vezes a comunicação do seu trabalho junto do seu time, porque isso serve para engajar o time, reconhecer as pessoas publicamente, e aí a rede social pode ajudar nisso, e você acaba expondo o seu trabalho também. Mas tem que tomar cuidado com a dose, né? Porque eu percebo isso muitas vezes, uma superexposição de questões pessoais, superexposição da própria família, superexposição dos gostos, muitas vezes superexposição de preferências políticas ou o que quer que seja. Você é contra? Eu não faço, entende? Por quê? Porque tem lugar para tudo.
E muitas vezes a gente acaba trazendo um tipo de conflito desnecessário, conflitos importantes, necessários para solucionar problema, ótimo. Agora, criar problema em função de superexposição, muitas vezes criar problema para a própria família, para as pessoas que você mais preza, né? Uma situação ou outra, ok. Mas a minha visão é que isso faz, inclusive, com que o indivíduo perca o foco. Minha impressão. Eu vou fechar esse raciocínio dizendo o seguinte: muitas vezes eu percebo que o foco deixa de ser o trabalho para ser a projeção da própria imagem. E aí perdeu o sentido. Né? E aí perdeu o sentido. Então, é isso que eu penso. É esse calcular que não é simples, não é fácil. O indivíduo que é presidente de uma empresa, ou é diretor, ou é gerente, não é youtuber profissional, não é o que as pessoas às vezes chamam de blogueiro, né, ou influenciador. Não, é um presidente de empresa. Né? Então, esse cuidado eu acredito ser muito importante. E o que a gente está falando, eu concordo com você, em muitos sentidos vai contra alguma onda atual de mostrar realmente o sujeito que traça uma jornada do herói ali no Instagram, né? Faz toda a jornada do herói. Mas eu sempre lembro do Nizanguanais, que falava sempre que, como publicitário e um sujeito com um ego bem fortalecido, ele sempre falava, o problema não é o teu ego, o problema é que o seu trabalho tem que ser maior que o ego. Então, é isso. Excelente. O trabalho tem que ser maior que o ego. Porque eu acho que existe uma tentativa das pessoas se posicionarem ali muito como modelo. E aí, realmente, se perde um pouco, né, a questão do respeito da individualidade, das opiniões, para a formação de quase uma seita. Né? Exatamente. E não é o propósito. Né? Porque se eu sou o dono dessa empresa, acionista dessa empresa, talvez eu diga, você não é remunerado para isso. Então, é essa... E as pessoas da equipe, assim, as pessoas estão com senso crítico muito elevado. Quando percebem a liderança nesse nível de exposição, eu vou dizer, nesse nível de vaidade, as mensagens passadas para o time não são boas. Porque eu, no meu trabalho, Henrique, tanto dentro de sala de aula, nos treinamentos dentro das empresas, mas nos atendimentos individuais, eu atendo acionista, eu atendo CEO, eu atendo diretoria, eu atendo gerência. E aí, quando eu converso com gerência, eu sei o que a gerência pensa do que a diretoria faz. Eu sei que a diretoria pensa do que CEO faz, eu sei que CEO pensa das ações dos acionistas, eu sei que coordenadores, supervisores e líderes de operação pensam das suas lideranças. Então, quando eu falo tudo isso aqui para você e falo no meu dia a dia dentro das empresas, não é porque eu acho, porque da minha cabeça, porque eu sempre fui assim. Eu percebo o que motiva, o que engaja no dia a dia. É evidente que tem toda uma teoria por trás disso, eu não estou falando baseado só no que eu vivo, seria muito pobre, mas, por outro lado, eu tenho um repertório grande do que eu recebo dessas pessoas que vão dando uma noção muito clara do que a liderança precisa deixar de fazer muitas vezes. O que ela precisa fazer, mas o que ela precisa deixar de fazer para ter o time muito mais próximo. E isso é muito importante porque a gente vê um movimento aí macroeconômico, internacional, de polarização, de um movimento, né, de realmente pessoas aderirem fortemente a ideologias e tem, ao mesmo tempo, na internet, essa ideia de que o cancelamento é bom. Parece que inverteu e ser cancelado é uma tentativa muito comum hoje em dia para afirmar uma posição e, com isso, né, a gente vê, história recente mostrou, né, CEOs aí sendo cancelados e gerando grande polêmica e tentando reverter isso em prol da imagem e venda da empresa. Isso. Mas é um movimento realmente de jornada muito pessoal e que talvez, né, como você falou, ou cria um grupo que está todo a favor ou vai ter dificuldades na gestão. No teu dia a dia, quando você tem conversado com empresas, essa questão de uma polarização tem sido mais presente ou é uma questão só que está nas redes sociais? Você sabe, Henrique, aí eu vou falar do meu dia a dia dentro das empresas propriamente dito. A polarização no ambiente de trabalho propriamente dito me parece que foi muito reduzida, né? Especialmente nesse âmbito político, né? Falando do âmbito político especialmente, foi bastante reduzido. Eu acho que as pessoas vão percebendo à medida que o tempo passa que é uma perda de tempo muito grande você se dedicar a defender por defender um lado por odiar o outro.
né? Defender o outro lado por odiar. Então, eu acredito que as pessoas têm se sensibilizado mais para essa necessidade de botar os pés no chão, olhar para o que realmente importa. É evidente que aquilo que a gente tem influência, porque nós queremos melhorar a nossa cidade, queremos melhorar o estado, o país, queremos melhorar a nossa empresa, tudo que a gente efetivamente pode fazer de uma maneira consciente, responsável, né? Pensando no que a gente considera melhor, mas respeitando opiniões das outras pessoas, né? Eu percebo que isso deu uma melhorada, não nas redes sociais. As redes sociais, para mim, elas muitas vezes, não só, mas muitas vezes, elas apresentam um nível de agressividade doentia, claramente doentia, né? Claramente doentia. As pessoas ali, elas se sentem super poderosas. Mas dentro das empresas mesmo, com as pessoas que eu converso, as pessoas estão muito mais cuidadosas, eu digo vigilantes, para não se deixar levar por essas conversas extremistas de lado a lado e cuidar do que efetivamente importa. E claro que o meu papel atendendo as pessoas, quando vem uma provocação para levar para um lado ou para o outro, que é uma pobreza danada, né? A gente ter um lado ou outro, é um absurdo completo, mas quando eu sou provocado nesse sentido, seja numa reunião individual ou num treinamento para 200, 300, 400 pessoas, eu estou ficando cada vez mais hábil em desviar o foco. E porque o foco, seja da palestra, do treinamento, da aula ou da mentoria, não é e nunca será esse, né? O foco é aprimoramento das pessoas que estão envolvidas e da organização como um todo, né? E em alguns momentos, quando há esse divergente, percebe até que algumas pessoas elas se calam porque percebem que determinado pensamento está imperando e se retraem, isso, né? E vira um comportamento quase tribal ali, de né, concordar ou não concordar com a visão, que realmente é importante, que a gente, eu acho que talvez pode perceber que algumas vezes podem perder o foco, né? Porque nem todo mundo é o líder, né? Que a gente sabe que pode dar conta ou não de uma discussão dessa, né? E um ponto importante, né, Henrique? E o que você traz, mais uma vez, traz luz aqui para a conversa. O que a empresa ganha com isso? Efetivamente, o que a empresa ganha com esse ambiente? Estamos fazendo isso por quê? Para quem? Por quem? Né? Que não vai ser para a empresa, não vai ser para o desenvolvimento dos times, não vai ser para o resultado. Então, por que a gente investe nesse tipo de conversa dessa maneira polarizada, extremista, num ambiente que não se propõe a isso? Então, às vezes, infelizmente, tem interesses escondidos, né, por trás desse tipo de ação. Mas, muitas vezes, honestamente, para mim é uma ignorância tremenda, que as pessoas nem sabem por que elas estão envolvidas naquele tipo de tema, daquele tipo de assunto, super exaltadas, perdendo seu tempo. Como você falou, talvez seja só o calor da adrenalina da conversa, isso, né? Exatamente. Só isso. Agora, eu acho que conheço um pouco, né, como você pensa, e acho que é interessante a gente construir para as pessoas uma ideia também que eu acho que vai nesse sentido. Quando a gente fala, e eu acho que você coloca o ponto mais importante, que a gente está conversando do quê, né? Qual é o assunto, o que é importante para a gente e para a empresa. Sim. Legal. E eu acho que, em muitas circunstâncias, o pessoal do RH, as pessoas que têm um papel importante de liderança, são muito questionadas quando começam a ter movimentos como o atual, né? Se discute a jornada de trabalho, tem essa imposição que já virou, acho que o mais comum, de todo mundo voltar do home office para o trabalho local, por uma questão, talvez, do modelo de liderança mais do que efetividade, e a gente percebe que a gente realmente começa a pensar qual que é o nosso papel, então, em cuidar de pessoas e quanto que esse propósito da empresa supera ou não supera os limites individuais, né? É interessante, né? Eu vi um título de um artigo, de um texto, não é recente, assim, dessas últimas semanas, mas dos últimos meses, especialmente sobre a mudança na carga horária de trabalho e tal. E ela falou, desconfie de quem tem uma posição fechada e não sai dela de jeito nenhum. A mesma coisa sobre o home office. Desconfie de quem tem uma posição fechada, que é aquilo ou é nada, né? É o extremo, é de um lado ou é de outro, né? Nada de home office, tudo em home office, né?
toda a escala 6x1, não, toda a escala distinta disso. Então, desconfiar disso, porque não tem bala de prata, né, Henrique? Não tem bala de prata. Então, a ideia é discutir para chegar na melhor condição. E aí, o importante que eu vejo nesse contexto é a abertura, de novo, né? Porque quando a gente começa uma conversa, se eu começo uma discussão de um tema com você, entendendo que eu tenho a verdade, qualquer discordância da sua parte, eu vou rechaçar, ou eu vou jogar fora, ou eu desprezo ou eu rechaço, né? E aí eu não agrego nada à minha mente, porque eu tenho a verdade. À medida que eu entendo que é a minha opinião, que é assim que eu penso, quando você discorda de mim, eu trago aqui como um repertório. Peraí, isso o Henrique está falando é a opinião dele, assim como eu tenho a minha. E aí eu agrego a sua aqui. Não é que eu acato a sua opinião, eu acolho a sua opinião. E aí, quando eu acolho, eu tenho um repertório maior. E aí a gente pega a opinião de uma outra pessoa que também discorda, eu acolho de novo, eu trago para cá. E aí, na hora de tomar minha decisão final, de escolher meu caminho, de entender para valer o que eu penso naquele momento, eu posso até voltar para a minha primeira alternativa, eu posso até voltar para ela. Mas, antes disso, eu refleti sobre outras possibilidades. Então, qualquer que seja o contexto nessa discussão, inclusive que envolve legislação, né, envolve políticas para toda a empresa e, por vezes, para um país todo, eu penso que deve haver uma discussão em todos os níveis, inclusive dentro da empresa, um pouco mais aberta. Eu acredito que tem aquele ditado que é comum, que é assim, se você quer ter... Como que é? Quer ser feliz ou quer ter razão, não é isso? Eu tenho uma outra que é um pouquinho ao lado dessa, que é assim, você quer ter razão ou quer resolver o problema? Porque muitas vezes as pessoas estão dentro da empresa discutindo o assunto e elas não querem resolver o problema. Cada uma quer ter razão daquilo que está defendendo. Então, melhor, na minha visão, resolver o problema. E para resolver o problema, que eu não tenha razão, entendeu? Mas o problema seja resolvido. Como você falou, acho que as discussões acabam ficando muito panfletárias e inflamadas, né? E realmente se perde um pouco o foco. E acho que nisso tudo acaba também tendo um problema muito grande que, invariavelmente, a gente percebe que não é o ideal, mas é o que acontece, é daquele efeito ad hominem, né? Uma falácia lá da lógica em que a pessoa, quando não consegue contra-argumentar com os fatos e argumentos, ataca a pessoa. Isso. E aí classifica a pessoa como inadequada e tira o foco da discussão em si e ataca as pessoas, classificando o líder mal ou bom, pessoa adequada e inadequada, para poder justificar a opinião. Então, acho que tem gerado muito atrito nesse sentido, e muitas coisas viraram checklist, né? Aquela coisa de fazer para cumprir, para evitar algumas discussões. E, às vezes, penso que o ambiente das empresas acabou ficando mais político do que eficaz, né? É uma pena e é muito sério isso. E talvez, talvez, Henrique, uma das razões para isso que você trouxe, que é muito sério e infelizmente muito comum, é a dificuldade, por vezes a incapacidade em assumir a responsabilidade ou a própria responsabilidade naquilo que não dá certo, né? E aí, quando eu não assumo a minha responsabilidade, eu tento terceirizar, acontece isso, né? Eu vou passando para a liderança, eu vou passando para outra área, eu vou passando para os colegas. Aí vem um argumento forte, mostrando para mim que eu devo olhar para dentro e verificar meus pontos de aprimoramento, mas eu não quero fazer isso. E aí eu venho com os argumentos pouco inteligentes e vou confrontando com afirmações. Não, mas e você, né? Não, mas olha lá para a sua área, olha, não, nós estamos falando desse assunto agora. E essa pessoa que tem dificuldade de assumir as próprias responsabilidades, olhar para dentro, enxergar os pontos de melhoria e cuidar, ela não enxerga que quem está perdendo para valer com esse tipo de comportamento é ela mesma. E não que a liderança dela não tenha os erros dela. Não que a outra área não tenha os erros dela, ninguém está dizendo isso. Mas a gente evolui para valer quando olha para os próprios erros, né? Então, sempre essa história de querer achar fora a responsabilidade do que não está dando certo, vai nos afundando, né? Nós vamos fazendo, no máximo, mais do mesmo, né? Repetindo práticas. E aí, olhar para dentro é decisivo, né? Para seguir melhorando. E é uma questão que é humana, presente, não só na empresa, mas nas casas, que as pessoas realmente, muitas vezes,
não tem esse protagonismo, não tem esse olhar, né, para o essencial, para o que valoriza, né? E quando você estava colocando a questão, por exemplo, de dia a dia, dos fatores que nos permitem, né, ter maior realização, quando a gente olha para o desempenho no trabalho, uma coisa que eu acho que é muito importante é a questão de propósito. Sim. Né? E aí o propósito já é uma ideia que está bastante malhada por aí, a gente pode traduzir como, né, um propósito da empresa, do fundador, mas também o individual, né? Você acha que as pessoas ainda estão atentas a ter esse fit, né? Adequação do propósito pessoal com aquele trabalho? Henrique, é interessante. Eu acredito o seguinte, que as pessoas querem. Elas querem porque a falta de propósito normalmente traz um vazio importante. Agora... o Flávio Gicovati falou uma vez uma frase, eu não sei se ele citou alguém, mas ele falou, ele citou um texto, assim, uma frase, que ele dizia o seguinte, todo mundo tem liberdade para ter o seu propósito, inclusive nenhum. Então, assim, é uma coisa, o que eu vejo, aí eu vou falar a minha visão, né? Porque ele fala inclusive nenhum, escritores, filósofos falam inclusive nenhum, né? Alguns filósofos defendem que a vida não precisa necessariamente ter um propósito, ou que ela tenha um propósito. Dostoiévski, que eu estou lendo um livro agora, comecei a ler recentemente, O Idiota, não trata disso de uma maneira tão específica, mas ele tem na obra dele essa história de propósito, é preciso ter ou é dispensável, né? E mostra isso dentro da vida dos personagens em alguns momentos. O que eu particularmente vejo é que existe um vazio mais incômodo quando a pessoa não tem um propósito no ambiente de trabalho, muitas vezes até num ambiente social, né, familiar. Então, quando falta essa ideia do propósito, ou um propósito mais claro na vida da pessoa, fica muito mais difícil. Agora, olha lá a complexidade do que você traz, e a dificuldade mesmo. Porque imagine que se, para o indivíduo, descobrir um propósito próprio, para a vida, inclusive, já não é algo muito simples, que dirá buscar um alinhamento com o propósito de alguém que a gente espera que tenha. O proprietário, dono, fundador de uma empresa, o CEO, a CEO daquela empresa, diretoria e tal, que a gente espera que tenha um propósito para a gente descobrir o alinhamento. Se dá para alinhar ou se não dá para alinhar. Então, é bastante desafiador. O que eu procuro, talvez, deixar um pouco mais alcançável, Henrique, é valores. Talvez o propósito, eu acho belíssima essa discussão e a ideia do propósito me encanta, porque ela passa a resolver problemas, na minha visão, viu, Henrique? O especialista é você em saúde mental, mas, na minha visão, ela passa a trazer uma paz, uma harmonia muito maior, um entendimento do contexto, uma capacidade de lidar com as dificuldades muito superior à medida que você sabe que tem um propósito por trás daquilo que você está enfrentando, né? Lidando, procurando trabalhar. Mas, por outro lado, assim, alinhar propósito, sendo uma coisa muito, muito complexa individualmente, que dirá em grupo. Então, por isso que eu procuro trazer a discussão mais para a ideia dos valores. Quais são os meus valores principais? Quais são os valores principais da empresa, dessas lideranças? E aí você fala assim, tem valores que se alinham. Pois é, mas tem o ranking de valores. Então, de repente, tem um que tem família, trabalho, dinheiro, lazer, o outro tem lazer, família, trabalho, dinheiro, outro tem trabalho, família, e os rankings são diferentes. E quando o ranking é diferente, o pensamento é diferente, a ação é diferente, né? As tomadas de decisão também seguem caminhos distintos. Então, o que eu proponho muitas vezes é que as pessoas busquem trabalhar a empresa, trabalhar com pessoas onde percebem que existe um alinhamento maior, não total, mas um alinhamento maior de valores, até porque dentro da nossa casa, muitas vezes, com filhos, com cônjuges, com namorado, namorada, pais e mães, mesmo dentro da nossa casa, o alinhamento de valores ele não é completo, né? E mesmo a questão do propósito também não se alinha de uma maneira tão harmoniosa assim dentro das famílias. Então, pensar nos valores, ou pensar no melhor alinhamento possível de valores, que aí eu penso que as dificuldades emocionais mesmo, de ordem psicológica, elas são menores. E aí a gente consegue ter mais alegria, né? Mais alegria e menos desconforto. Eu acho que os dias de hoje, os dias recentes, exigem que o gestor ele se envolva com algumas discussões até um pouco mais filosóficas, né? E
com autenticidade, porque já vi também empresas em que as pessoas da gestão, alta gestão, às vezes adotavam propósitos no sentido de simplesmente encontrar no propósito um jeito de fazer trabalharem mais. Boa! Porque boa. se as pessoas da geração dele, da empresa tal, que tem funcionários mais jovens, precisam de propósito, ele cria um propósito para que elas trabalhem mais. É isso aí. E aí acaba ficando, né, por conta desses maus exemplos, a gente vê que existe fica meio boçal, né? Aquela coisa de se faz artificialmente, não de forma autêntica. Perfeito. Mas acho que hoje se exige mais da liderança também essa questão, né, de não olhar só para o resultado ali dos dividendos, mas também para os dividendos pessoais, né, de saúde individual. Perfeito. Ô Henrique, você sabe que o que você traz me faz lembrar aqui a ética do protestantismo, né, do Max Weber. Porque ali existia, na visão do Max Weber, toda uma criação de cultura para que as pessoas, os trabalhadores à época, trabalhassem muitas horas, porque do ponto de vista divino, a recompensa vem para quem se dedica muito, para quem trabalha duro, uma carga horária elevada. Então, a gente está falando lá da ética do protestantismo, que é a obra do Max Weber, e que traz exatamente isso, né? Eu trago uma ideia de propósito, porque eu preciso que as pessoas trabalhem mais, porque é preciso mais produção, é preciso girar mais dinheiro, é preciso, né, que quem está investindo ganhe o seu, né, e que as pessoas tenham mais dinheiro, porque trabalham mais para consumir mais. Então, aí vem uma ideia de um propósito divino, né? E aqui eu não estou questionando as religiões, não é isso. Eu estou falando da obra de Max Weber, que tem isso que você traz aqui dentro das empresas, que é a ideia vamos criar um propósito para a turma entender que tem que trabalhar para caramba, né? E não por acaso a gente vê historicamente muitos empresários, né, que têm aí alguns traços em comum, alguns protestantes, alguns militares, e que acabam entregando resultado, criando histórias de empresas. E a gente vai identificando quanto que isso, às vezes, é ou não compatível com o momento atual. Isso. E a necessidade de atualizar, né, as verdades. Como a gente sempre fala do básico, que a pessoa fala, mas a cultura da empresa não muda? Muda. E talvez precise mudar mais rapidamente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo assim, essa ideia de funcionou assim no passado, né? Por que não vai funcionar agora? Um esforço muito grande para conservar as coisas como elas são. Marcelo, você está fazendo uma crítica ao conservadorismo? Não é crítica. A questão é que existem forças que não são maléficas, e não sei se são necessariamente benéficas, que conduzem para adaptações, né, no mundo, e isso é desde sempre, né? Elas são absolutamente naturais. E aí um esforço muito pesado para conservar do jeito que está. Então, eu vim que seja do militarismo, e aqui eu não tenho nenhuma crítica em si ao militarismo, até porque tenho admiração por muitas coisas dentro do militarismo, como tenho críticas a outras, naturalmente. Mas o que eu digo, eu vivi isso funcionou, deixa eu aplicar aqui. Só que as pessoas que efetivamente vão fazer as coisas acontecer, elas não têm a mesma visão. E aí, mas isso deu certo, é assim que tem que ser, e aqui vai ser assim, que não me parece uma ideia inteligente de nenhuma forma, né? Porque as pessoas escolhem o que elas fazem, né, Henrique? Cada vez mais, você falou das gerações que estão entrando no mercado de trabalho nesses últimos anos, é evidente que elas têm as contas para pagar, têm os boletos para vencer, têm que ajudar as famílias, isso está tudo certo. Mas cada vez mais elas estão buscando um lugar onde elas se encaixem efetivamente, né? Ou que o desencaixe seja o mínimo possível. Então, a liderança tem que estar atenta para isso, porque quem faz resultado, falo isso muito nos treinamentos de liderança, quem faz resultado não é a liderança. Quem faz resultado é quem está com a mão na massa. E aí, como é que é o trabalho feito com essa turma que está com a mão na massa? Entende? Aí você fala assim, bom, a liderança, então, não é muito importante. Não, ela é decisiva, mas ela tem que pensar que não é ela. A ideia do ego, de novo. Não é ela que faz o resultado. O número em vendas explodiu. O melhor resultado, tá bom, quem fez? Quem está na ponta de venda, quem está tirando o pedido, né? Olha, a área de controladoria entregou um resultado no prazo e super... Tá bom, mas quem fez? Não foi o gerente, não foi o diretor. Quem fez foram as pessoas que estavam lá na ponta. Então, isso. Eu acredito que a liderança inteligente, ela não é vaidosa.
né? Ela não traz para si o resultado. E ela trabalha em função de facilitar, né? Mais como facilitadora mesmo. Trabalha mais para facilitar o trabalho da equipe. E quando a gente está falando de contexto, acompanhando dois executivos em empresas, assim, instituições de altíssimo desempenho, que têm um faturamento muito alto, muito destaque no país, eu percebo, né, nessa experiência que eu tive, que pode ser só um extrato da história, mas que essas empresas que têm um alto desempenho e pagam muito bem, têm um custo de vida pessoal muito alto. Sem dúvida. Porque são empresas, no meu caso, das duas situações que eu acompanhei, de empresas que têm, que acho que é muito comum se falar por lá, ao invés de, não é um trabalho full-time, é um trabalho full-life, né? Vida toda ali dentro, porque para que entregar o desempenho esperado, são 14 horas de trabalho. É aquela empresa em que, se o sujeito chegar depois das 8, já vão olhar torto, se ele sai cedo, já não está mais batendo com a cultura da empresa, e que, então, empresas de alto desempenho tem uma exigência pessoal muito grande das pessoas, pensando nessas equipes que eles têm de alto desempenho. E aí, às vezes, a gente pode perceber que, para algumas pessoas, esse retorno financeiro, esse desempenho profissional alto, que dá um destaque de carreira muito grande, tem um custo pessoal muito alto e é incompatível com a felicidade individual. Perfeito. Como você tem visto também por aí, em algumas empresas, como que o pessoal tem lidado com isso? É um outro ponto que as lideranças, e aqui eu falo de liderança, inclusive acionistas, presidentes, e falo antes dos acionistas, porque tem muita CEO, presidentes de empresa, se submetendo a isso por conta de pressão de acionistas. Uhum. E esses presidentes, é evidente que eu converso com essas pessoas, elas estão sentindo que está escapando a vida delas. Entende? Que o dinheiro está entrando, o bônus está entrando, e à medida que entra um bônus gordo naquele ano, no outro ano tem que entrar de novo, e tem que entrar de novo, e nunca é suficiente. Na verdade, as pessoas percebem que elas têm vendido a própria vida. Eu estou usando um termo aqui que talvez eu esteja usando pela primeira vez, esse termo. Elas estejam vendendo a própria vida para esse dia a dia do trabalho. Eu considero o trabalho nobre, absolutamente nobre, mas esse senso crítico, e aí talvez eu vou mais no sentido de responder o que você perguntou. Eu percebo que o senso crítico para isso tem aumentado muitíssimo. Eu percebo que líderes de todos os níveis, de um nível de presidente até um nível de liderança na operação, têm se sensibilizado cada vez mais para isso. A família também tem apontado essa necessidade de uma atenção maior para outras questões que não só o trabalho, da carga horária excessiva, da preocupação excessiva, porque não é só a carga horária ali no ambiente de trabalho. Muitas vezes a pessoa sai 7, 8 horas da noite, chega em casa e abre o computador e segue lá envolvida com aquilo. Então, todas as outras questões vão ficando para trás. O resultado da empresa está sendo entregue ali mês a mês, semana a semana. Pois é, mas e a saúde física e mental? Como é que está o andamento das coisas do filho e da filha? A esposa, o marido? Os pais que estão mais velhinhos têm acompanhado e visto como eles estão? A vida está passando e a pessoa não está percebendo. Então, o senso crítico para isso tem aumentado muito. Porém, por outro lado, e um porém aqui no sentido positivo, coisa que eu não via, por exemplo, há 10, 15 anos, muito frequentemente, dentro das empresas. Você percebe políticas cada vez mais claras para que as pessoas tenham vigilância para cuidar da sua vida pessoal também. Né? Para terminar a sua atividade de trabalho no horário pré-estabelecido. Né? Até flexibilizando carga horária de trabalho para que a pessoa consiga ir à academia, consiga levar ou buscar o filho na escola. Né? Então, assim, eu percebo as empresas também criando políticas, criando normas para que as pessoas cuidem um tanto mais da sua vida pessoal. Por quê? Porque essa empresa, ela é super generosa, é a empresa que ganhou o prêmio Generosidade 2025, não é isso. É porque ela percebe que, se ela não passar a cuidar para valer, né, dessas pessoas que fazem o trabalho no dia a dia, que fazem as coisas acontecerem, ela perde as pessoas e perde os resultados. Né? Ou ela perde os resultados mesmo com as pessoas lá dentro, porque elas adoecem, né? Se entristecem, ficam desmotivadas. Então, eu percebo essa mudança muito gradual, Henrique. Mas, comparando com 10, 15 anos, eu percebo as empresas, através das suas políticas, não só do discurso, porque discurso todo mundo faz,
mas através das suas políticas tentando cuidar um pouco mais dessa questão do volume de trabalho. E é fundamental porque isso vai impactar no trabalho do gestor no sentido, inclusive, de gestão de carreira, de transmissão de cultura, porque, às vezes, o cara está ali no desempenho máximo, mas dura pouco na carreira, porque, às vezes, está só com um objetivo financeiro de curto prazo, às vezes, a carreira não é saudável, não consegue ir até o fim dela. Então, acho que realmente pesa aí, né? Olhando para equilíbrio entre gente e resultados, essa missão de, com isso, conseguir manter a íntegra empresa, né? Manter a cultura da empresa integral, conseguir ter gente que evolui na carreira ali dentro. Né? Exatamente. Íntegra empresa, as pessoas também íntegras, né? E integrais, equipes também, né? Mantendo a sua integridade, e isso é decisivo. E eu acho bacana que a gente percebe também que essa discussão realmente tem sido cada vez mais crítica, né? Realmente com um senso crítico de avaliar o que pode, o que não pode, o que deve ser feito. Eu brinco que eu já vi e tenho visto alguns casos recentes, alguns empresários que eu tenho brincado chamado de Sr. Herc, né? Que tem uma ilha da fantasia, porque ele se distancia das pessoas, né? Vai muitas vezes ali antes de virar o conselheiro, né, ir para o conselho, está ali como CEO, mas às vezes muito distante do dia a dia, falando coisas que não chegam, né, não tocam as pessoas mais. E com promessas que é a primeira coisa que eu sempre discuto. Vamos falar o que quer dizer cada coisa, né? Quando você chega para o funcionário e fala assim, olha, você agora vai ser sócio da empresa. Poxa, né? Será que é sócio que ele quer dizer mesmo? O que ele quer dizer com isso? Porque sócio eu não vou ter lá a porcentagem de tudo e das dívidas. Então, acho que com o distanciamento, as pessoas, os gestores às vezes perdem a mão, né, de como conduzir a equipe sem iludir. E aí você percebe negligência, né? Você vê uma ação negligente por conta desse afastamento. Agora, o que eu percebo, Henrique? Tem perfis de profissionais no cargo de liderança que subestimam, eu vou chamar de inteligência, tá? Subestimam a inteligência ou subestimam o senso crítico dos trabalhadores. E aí eu vejo falta de inteligência. Essa liderança que está cada vez mais entendendo que a turma dele, a equipe, as equipes de trabalho não têm capacidade de perceber isso. De falar, puxa vida, ele está entendendo que eu sou um otário completo, né? Porque vem com mensagens superficiais, vem com sorrisinhos também relativamente falsos, o nível de proximidade muito reduzido, as mensagens de duplo, triplo sentido, né? Então, assim, e aí você percebe ações negligentes por parte da liderança, mas burra no sentido mais estreito da palavra. Eu não quero ser duro aqui excessivamente. Eu digo burro porque, coitado do burro até, mas a gente normalmente fala da burrice contrário da inteligência. E eu chamo inteligência a capacidade de resolver problema. Então, quando a liderança age subestimando a capacidade de compreensão, de análise dos seus times, que seja lá da operação, da turma que está com a mão na massa lá no nível hierárquico, considerado mais baixo da empresa, super decisivo, mas considerado mais baixo da empresa. Quando essa liderança, seja no nível de CEO, diretoria, gerência, quando ela subestima a capacidade de análise e o senso crítico dessas pessoas, ela está errando feio. Porque o nível de informação que as pessoas têm hoje é gigantesco. Né? Basta digitar alguma coisa, não precisa, não vou ler, tá bom, eu vou para o YouTube, que eu vou buscar discussão sobre aquele tema que eu tô questionando de um jeito amplo. Então, eu vejo que falta inteligência para a liderança que desconsidera a capacidade de análise e senso crítico dos times, qualquer que seja o nível hierárquico. E eu percebo isso no dia a dia porque também, de novo, eu recebo das pessoas as críticas. Puxa, Marcelo, você viu a mensagem lá que o CEO mandou? Pô, você viu lá a mensagem que a diretora mandou? Você viu o que ela falou lá no dia do evento, da convenção, naquele momento que ela teve a palavra sobre aquele tema que... Então, aí eu estou na convenção, de repente, ou estou no evento, ou ouvi falar, né, de quem esteve no evento, o comentário da diretora, do diretor que seja, e eu vejo essa negligência, essa desconsideração com a capacidade que as pessoas têm de compreender se aquilo é verdade ou se não é, se aquilo é superficial ou se tem profundidade. Então, é uma sugestão que há muitos anos eu faço dentro de sala de aula e dentro das empresas, Henrique. Não subestime a capacidade, a inteligência, a capacidade, o senso crítico das suas equipes.
Porque à medida que você superestima, o erro é menor. Agora, quando você subestima, perde o time. E é um exercício que alguns líderes, como você falou, desinteligentes fazem, porque eu chamo esse cara do criador de bonsai, né? Ele quer uma árvore, mas ele vai podando tanto que ela não cresce. Então, como a gente até está discutindo aquele exemplo, que dá o cargo para a pessoa, mas não dá autonomia. E aí está criando ali um anão, né? É um Branca de Neve que gosta circundado de anões, né? Porque dar autonomia pode ser que ameace o ego dele, ele sinta ali, né, de alguma maneira, sem a mão do processo, e acaba com isso também tolhendo, né? Não permitindo que cresça alguém. Eu concordo. Essa é uma coisa comum. E eu queria tocar só num outro ponto que eu não trouxe, Henrique, porque a gente normalmente fala tanto da desmotivação, quanto algum problema de ordem emocional, pessoal, das equipes, né? Especialmente quem está na operação ou de níveis de liderança mais baixos dentro da empresa. Mas também dá para perceber, Henrique, mudança na condição de saúde mental dessas pessoas que estão nesses níveis de liderança mais elevados, seja inclusive de acionistas mais participativos, seja de presidentes e de diretoria. Então, essa rotina toda que você trouxe de pressão, carga horária excessiva, tomadas de decisão muito complexas, na verdade, um nível de pressão que não é tão comum nos níveis hierárquicos mais baixos, né? Por isso, inclusive, que a remuneração é mais alta, porque tem um nível de pressão super elevado e são seres humanos, seguem sendo seres humanos. Não são Mulher Maravilha e nem Super-Homem, né? Não tem superpoderes. E aí você percebe também essas pessoas, muitas vezes, tirando o pé, sabe? Desacelerando, fazendo mensagens mais superficiais, não indo tão no dia a dia das pessoas, fugindo de reuniões mais delicadas, essas lideranças. E aí você vai ver que por trás, especialmente olhando o passado, onde elas faziam isso bem feito, você percebe que muitas vezes tem um cansaço muito sério. E aqui a minha sugestão, inclusive, a gente pode falar com acionistas de empresa, para eles ficarem muito atentos para isso. Porque, do mesmo jeito que um líder na operação cansa, uma liderança no nível de presidência também cansa. E não vai relatar. Sabe aquela coisa do homem não chora? O presidente também não pode chorar? Ou a presidente, a diretora também não pode chorar? Mas chora escondido. E aí o cansaço vem, e o rendimento vai embora. Então, cuidar dessas pessoas também, porque elas também têm adoecido. E vira aquele monstro sem cabeça, né? Que não tem guia, né? Desmotiva porque desagrega, né? Isso. Então, acho que é importante, sim, cuidar de saúde mental de uma maneira geral, e acho que vai convergindo com aquela ideia do papel do gestor, também, como a gente falou agora há pouco, né? De olhar para as necessidades individuais e realmente conduzir a empresa de uma maneira que ela seja sustentável a longo prazo. A gente está vendo um cenário cada vez mais contundente internacionalmente, né? De você ver que na macroeconomia está tendo um movimento muito grande de realmente voltar algumas bases, né? Não depender internacionalmente de outras potências e tudo mais, o que vai, obviamente, tornar um cenário pouco previsível, só em alguns aspectos. E aí, mais uma vez, esse líder vai ser exigido, né? Quando a gente pensa nesse líder, que pudesse falar para esse líder o que seria o momento dele, como ele deveria se preparar para os próximos anos, para o líder que ele vai ser? A sua pergunta, ela não tem uma resposta simples, né? Porque, como você disse, como esse futuro de previsível, ele tem pouco, existe uma dúvida muito grande, né? O que é que vai me tornar preparado ou preparada, né, de uma forma melhorada para esse futuro que está se apresentando? Isso sem a gente falar de questões de ordem da tecnologia, né? E de produtos possíveis, produtos substitutos que vêm em função da tecnologia e de demandas que mudam ao longo do tempo. Então, o que é que vai acontecer com esses mercados, né? Ações protecionistas se multiplicando por vezes, né? Um influenciando o outro, um alavancando o outro. Então, é difícil uma resposta pronta para isso. O que eu sugeriria tem
Ele foi CEO da Shell por muitos anos, vai vir o nome dele aqui. Ele trabalhou no sentido da construção da ideia de Learning Organization, da empresa que aprende. Vem o nome dele já aqui para mim. Mas ele coloca que a única vantagem competitiva sustentável, pensando nessa sua pergunta, sobre o que ele tem que fazer para estar pronto, a única vantagem competitiva sustentável é cuidar do próprio aprimoramento todo o tempo, pensando em carreira e pensando em empresa. É cuidar do próprio aprimoramento o tempo todo. Agora, o que é necessário em termos de aprimoramento é algo que, se eu cravar em termos de competência, e aqui a gente está numa entrevista, num bate-papo, num podcast, à medida que eu cravo, eu posso acertar para algumas pessoas e posso errar para outras tantas. E pode ficar preso no tempo muito rapidamente. Sem dúvida, sem dúvida. Aí seria o El Sawan? Sawan? É um nome, assim, me lembra holandês, assim, mas... Pois bem. Ele está falando, então, de realmente não cavar esse modelo, né? Então, o ponto é, o que acontece nesse caso é que a pessoa vai ter que fazer uma análise contínua de quais competências estão sendo mais demandadas, né? Então, recente, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, como um todo, né? Se fala de ChatGPT, fala de algo mais específico, mas se fala de inteligência artificial como um todo, nós falamos de uma competência ampla e que efetivamente mostrou as caras de um jeito mais claro. Olha, estou aqui, cuidem, né, de se aprimorar nesse sentido, porque eu vou ser absolutamente impactante. Nós estamos falando de 1 ano e meio, 2 para cá. Foi ontem. Né? Então, e o que vem para o próximo semestre? Até o final de 2025, será que nós não vamos ter demandas distintas? Né? O que a gente percebe muito claramente assim, é que algo que não fica para trás é a necessidade de melhorar as tais soft skills, né? A capacidade de melhorar a sua comunicação, o seu relacionamento com as pessoas, né? De cuidados com o que a gente acabou de falar, saúde mental, mas focando em autocontrole, em estabilidade emocional, né? Em equanimidade, um termo que me agrada também. Então, empatia, que vem sendo falada há muito tempo. Muitas vezes, quando a palavra é muito repetida, a gente perde um pouco o respeito por ela. Mas nós estamos falando de um negócio absolutamente decisivo. Quando eu tomo decisões com relação às outras pessoas, compreendendo de uma forma mais aproximada o que se passa na cabeça dessas pessoas, expectativas, vontades, anseios, medos, eu tomo decisões muito mais inteligentes. Então, existem algumas competências, capacidades que eu digo, essas não têm ficado para trás. Não sei se no futuro próximo vão ficar, acredito que não. Essas que a gente está chamando aqui de soft skills, essas capacidades, competências mais comportamentais. Mas, por outro lado, outras tantas, do ponto de vista técnico, que se a gente cravar aqui, vai ficar atrasado muito rapidamente. Então, minha sugestão é que não perca de vista, né, quais são os pontos, pelo menos para aquele momento, que você precisa priorizar. Coloca num plano de ação, né, na sua agenda, recorrência, e segue cumprindo. Isso é muito importante, porque ter essa clareza ajuda, inclusive, a ter a manutenção, a disciplina de continuar seguindo, né? Sim. Tendo a ideia clara disso. Quando a gente estava falando aqui dessas questões, quando se fala de empatia, é interessante que, inclusive, num podcast recente, gravou com o professor Marcos Ortiz, que é um psiquiatra, que trabalhou também na gerontologia com idosos, um dos fatores que aumentava, estava relacionado ao aumento da percepção de bem-estar, de felicidade em idosos, era a empatia. Pessoas com maior empatia conseguem perceber no outro o efeito das coisas e com isso trazem também um maior aumento do bem-estar, da felicidade. Isso é muito bacana. Bacanérrimo. E outros psiquiatras, teve um neurologista, esteve com a gente aqui, um pesquisador muito importante, que o professor Vitor Tumas, que falou também de outra coisa que talvez vá nesse sentido que a gente está conversando. Todas as pesquisas, e olha, foram vários que a gente conversou recentemente, falando de avanços muito importantes e recentes nas pesquisas em neurologia, em psiquiatria,
economia, saúde mental, e todos convergiram para um ponto sempre muito comum. Quando a gente fala assim, o que hoje existe de mais avançado para a saúde, para a preservação da saúde, quando a gente pensa de querer viver mais, em comum todo mundo fala assim, vamos voltar um pouco para trás, vamos cuidar de ter uma alimentação saudável, ter horário de sono e de trabalho, uma previsibilidade de rotina, olhar para coisas que são muito essenciais. Sem qualidade de sono, a probabilidade de uma demência é muito maior. A probabilidade de uma qualidade de vida muito baixa é grande. Então, às vezes, também o gestor poderia olhar um pouco mais basicamente para questões muito pontuais. Ter o básico de saúde, cuidar de alimentação, bem-estar, atividade física regular. São questões que, se a ciência mostra que em todas as áreas afeta cérebro e toda a cognição, também afeta nossos gestores, né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, quando a gente fala daquela carga horária gigantesca, que o indivíduo que chega depois das 8 é mal visto e que sai antes das 8 da noite também é mal visto, quer dizer, em que momento que ele vai se alimentar adequadamente? Eu vejo isso muito frequentemente. Tem uma reunião que termina às 1 da tarde, as pessoas saem para almoçar, aí um diretor, uma diretora fala, não, vou só comer um salgadinho aqui e já volto. Não, eu trouxe uma barrinha aqui e uma frutinha e vou... e isso acontece com muita frequência, isso acontece até à noite. Né? A pessoa não se hidrata adequadamente, não se alimenta adequadamente e a prática de exercício físico. Se ela sai muito cedo de casa, imagine nas metrópoles, São Paulo, para a pessoa estar 8 horas no trabalho, 7h30, dependendo de onde ela mora, ela tem que sair às 6 da manhã. Para sair às 6 da manhã, ela tem que acordar às 5. E aí, chega às 8h30, 9 horas em casa, vai fazer exercícios como? Então, a gente está vendo isso, né? Que é um contrassenso danado. A pessoa com uma condição material, financeira, muito interessante, mas ela não usufrui para cuidar dela mesma e cuidar das pessoas que moram com ela, né? Então, é muito interessante isso e sério. Lembrei o nome do profissional, Ariedg. E ele foi um executivo da Shell e ele trouxe essa ideia da aprendizagem organizacional, junto com outros cientistas, para a ideia da visão sistêmica, do pensamento, da visão do todo para o mundo das corporações. E ele que falou que a única vantagem competitiva sustentável é o aprimoramento contínuo. Muito importante. Eu acho que a palavra mais importante é exatamente sustentabilidade em todos os sentidos, né? A gente olhar para isso com carinho e eu procuro sempre convidar as pessoas a refletir um pouco mais sobre o que elas estão absorvendo, né? Porque quando olham aí modelos de internet, de redes sociais, às vezes estão enxergando e modelando aquilo, tentando copiar um modelo de vida de uma pessoa que muitas vezes não tem filho, não tem problema de saúde, que mora perto do trabalho, num lugar muito bacana e seguro. E às vezes a vida real é muito diferente disso. E eu penso que o mais importante não é a pessoa conseguir sempre cumprir com as coisas, sempre executar, mas é conseguir se recuperar quando não deu certo. Sim. Porque vai dar errado, é comum, a vida traz para a gente problemas, né? O trânsito a gente não tem o controle sobre ele, então o mais importante do que fazer dar certo é conseguir recuperar quando dá errado, né? Exatamente. Se recuperar, né? E recuperar aquilo que não deu certo. Esse é um tema que eu trato também, que eu escrevi sobre ele, que essa capacidade de lidar com os próprios fracassos de um jeito mais inteligente, né? Porque quando a gente se abate demais, né? Ou fica ali inibido ou sucumbe, esse talvez seja o termo. Quando sucumbe à medida que tem um problema importante, como é que a gente vai lidar com aquele problema e com os próximos? Então, o problema todo mundo vai ter, sempre. Está numa boa condição, não precisa ter medo, mas o problema virá, né? E quando ele vem? Quando ele vem, a gente também tem a tal da equanimidade, do autocontrole, da serenidade, né? Porque o grande ponto é não ficar super entristecido, deprimido quando as coisas vão mal, mas nem ficar também no nível de excitação extrema quando as coisas vão bem. Por quê? Porque o ciclo continua, né? De coisas boas e coisas nem tão boas assim. E aí, a capacidade de lidar, quando a mente está mais serena, com os problemas mais difíceis, é maior, melhor. E aí é o que você falou, a capacidade de se recuperar, de sair daquilo, de resolver o problema,
é também superior, né? É importante. A ideia do equilíbrio não é uma coisa estática, né? Às vezes a pessoa fala, estou em equilíbrio, parece que está paradinho na posição. Não, o equilíbrio é dinâmico, né? Equilibrar-se quer dizer colocar, né, forças diferentes dentro de uma equanimidade, dentro de um equilíbrio que é dinâmico, que vai mudar e a gente se esforça só para manter isso dentro de uma razoabilidade, né? Perfeito, perfeito. Porque os estímulos de desequilíbrio são contínuos, então o equilíbrio precisa ser contínuo, né? dinâmico. Muito bacana. A gente está avançando no tempo, a gente tem sempre muito assunto e a gente vai ter que continuar essa conversa logo mais no próximo episódio, porque aqui foi muito bacana ter a oportunidade de falar de alguns assuntos, mas outros ficaram de fora, que a gente vai, oportunidade próxima, conversar novamente. Com certeza, com o maior prazer. Muito obrigado por estar com a gente hoje nesse momento aqui. Obrigado a vocês que estão com a gente, tiveram a oportunidade de compartilhar um pouco do que o Marcelo tem para contribuir e muito mais. E espero que a gente logo, logo fale de outros aspectos de gestão também por aqui. Com certeza. Para mim é sempre um prazer estar aqui, Henrique. Um abraço para todo mundo que está tendo acesso ao vídeo. Obrigado a vocês também. Quem está acompanhando a gente e assistiu até aqui, viu que a mensagem é importante, compartilha, encaminha para quem você conhece que pode se beneficiar de alguma coisa que a gente falou e marca lá, né? Põe um sininho para mostrar que você quer acompanhar os próximos capítulos, coloque gostou, comenta para que as pessoas percebam a relevância dessa discussão. E eu vejo vocês no próximo episódio.